2-1 para o Cruzeiro de virada sobre o Esquadrão. Mais de 32 mil torcedores foram à Arena Fonte Nova, prontos para passar o recado de que a eliminação na Copa do Brasil já ficou para trás. Já esquecemos, foco total no brasileiro agora. Nossa prioridade é Libertadores direto. Tem negócio de sexto, quinto, de quarto a primeiro. Mas também tem gente pensando além da Libertadores. Hoje é o jogo da retomada. Rumo ser campeão brasileiro. Esse ano ainda que dá tempo ainda. Tem 14 pontos de diferença, mas dá tempo ainda de a gente chegar ainda no Flamengo, mas a gente vai chegar lá. E mesmo sendo um confronto direto contra o terceiro colocado, a torcida tricolor estava 100% confiante no triunfo. Tô confiante, o Bahia vai dar 2-0. Hoje eu tô muito confiante, placar 2-0, ferrado. Não tem jeito hoje. Hoje é 2-0. Tranquilo? Pode salvar aí. Pode apostar. Caiu na arena, te der pena, pô. Sem medo, grandão sem medo. Nem mesmo o artilheiro do Brasileirão, Caio Jorge, botava medo no torcedor. Caio Jorge, os caboclos do dia que vai amarrar suas pernas hoje. Você não vai fazer nada aqui, pai. E realmente, só isso explica a chance que ele perdeu no primeiro tempo, na cara do gol. Foi a melhor oportunidade da etapa inicial, que teve poucos lances de perigo. Do lado tricolor, Sanabria tentou resolver sozinho, driblou a marcação, mas parou no goleiro Cássio. Na volta do intervalo, William José também perdeu uma grande chance. O Cruzeiro respondeu com Kaique, que fez fila na zaga do Bahia e exigiu uma ótima defesa de Ronaldo. E aí, Jean Lucas bateu no peito e chamou a responsabilidade. Ele arriscou do meio da rua e mandou um foguete sem chances para Cássio. 1-0 no placar. Mas de cabeça, Caio Jorge quase deu troco logo na sequência. E aí os técnicos começaram a mexer. Ceni colocou o Cauli e Leonardo Jardim pôs a Raposa pra frente, com Arroio, Sinisterra e Gabigol. Substituições que mudaram o jogo. Logo na primeira jogada, Arroio deixou para Matheus Pereira, que fez uma jogadaça e mandou na trave. E lá estava Sinisterra para completar pro fundo da rede. E quando o empate já parecia encaminhado, o Cruzeiro teve uma falta lá da intermediária. O William rolou para Gabigol, que foi avançando livre de marcação e mandou na gaveta. Um golaço que decretou a virada cruzeirense. Depois de mais de 3 meses, o Bahia volta a perder 2 partidas seguidas. Com o resultado, o tricolor deixa o G4 pela primeira vez depois de 6 rodadas. E agora precisa reagir fora de casa, porque terá pela frente uma dobradinha de jogos como visitante, contra Ceará e Vasco. Com certeza gera uma insatisfação nossa, porque obviamente não queremos perder e quanto mais 2 seguidas, mas a gente vai trabalhar e procurar ajustar para que isso não se repita e nem prolongue essas derrotas. A gente tem que jogar também bem fora de casa, acho que isso vem acontecendo desde o ano passado, a gente tem que fazer as mesmas atuações que a gente faz em casa, a gente tem que fazer fora. O Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo. E nós, eu acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol. E aí, nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. Pois é, meus amigos, e aí eu quero saber de vocês. A gente já falou muito sobre a questão dos desfalques, foi uma questão que o Rogério Ceni falou também, que, de fato, o banco do Bahia ficou fragilizado pelo número de ausências. Até o goleiro João Paulo sentiu o joelho, não pôde estar na lista de relacionados. Eram 8 baixas ao todo. Mas ali no momento do jogo, que ele coloca o Cauli em campo,
Ainda assim, muitos torcedores estão falando que não foi a decisão correta para se tomar. E como você falou, Nilson, muitos aí tiraram o Cauli, né, para ser o vilão desse resultado, o que talvez não chegue a ser o caso. Mas eu quero saber de vocês, Ceni errou, acertou nessa substituição? Realmente não tinha o que fazer com as opções que ele tinha no banco? Como é que vocês viram essa questão de desfalques e a troca que ele fez? Olha, ele colocou Michel, colocou Nestor, colocou Rezende, colocou Cauli. Né? O que ele tinha, né? E o lateral esquerdo. E o lateral Zé Guilherme. O que ele tinha para fazer, ele fez. Eu não sei se foi no tempo correto. Mas, assim, o banco do Bahia ontem, muito frágil, né, para um jogo desse. Né? Ele não tem opções para dar continuidade ao nível do Bahia no melhor momento do jogo. Né? Faz as mudanças e o time cai, tecnicamente. Já estava fisicamente também abaixo. Eu vou repetir, talvez se o Pulga tivesse em condições, o Ademir, o Alexandre, o Bahia poderia ter tido melhor sorte no jogo. O Cruzeiro com um banco muito eficiente, como o Fluminense também teve, e o Bahia pagando por alguns erros, né, de programação, de contratações, de não ter um banco tão eficiente para esses momentos. O ideal, para todos nós sabemos, é que para uma temporada com tantos jogos, você tem que ter 2 times. Como o Fluminense tem, o Cruzeiro tem, o Flamengo tem, todo mundo, os principais clubes, tem 2 times. O Fluminense perdeu do Corinthians aí, jogando com o time reserva e foi melhor que o Corinthians, mas jogou com o time reserva e foi melhor e perdeu. E o Bahia não tem um time reserva, né, para jogar, dá para jogar a Copa do Nordeste, dá para jogar, né, Copa do Brasil, mas para jogar o brasileiro com o time reserva, alternando, não tem condições. Falta programação de contratações. Sobre o Cauli, vou repetir. Está em uma fase, deveria ser preservado, trabalhar a parte física uns 10, 12 dias, para quando voltar melhor fisicamente, para desempenhar melhor. O Cauli me parece, assim, distraído nos jogos, desinteressado em alguns momentos, tem um potencial incrível, mas não está rendendo nada e, às vezes, quando entra, atrapalha mais do que ajuda. Eu vou usar aquela fase de orelha de caderno, né? Eu acho que esses desfalques, eles explicam a situação, mas não justificam, não. Eu sou exigente. Eu acho que o Bahia poderia ter feito uma partida melhor, mesmo com as substituições. Eu acredito que o gol, principalmente o segundo gol, é de uma falha extremamente grotesca de um time que parece que não está entendendo o que ele está enfrentando ali, uma das melhores equipes do futebol brasileiro e que tem jogadores de qualidade. Então ali foi mais falta de atenção e isso o Bahia já cobrou caro com a eliminação da Copa do Brasil. Quando uma falta de atenção, principalmente Beto chamou a atenção naquele gol do escanteio que não tinha ninguém no primeiro pau, uma falha grotesca. Outra, entendeu? Então eu acho assim, a gente não pode passar a mão na cabeça, não. Não é porque está faltando jogador, que o jogador está machucado, isso é do jogo. Né? Isso aí é um problema de estruturação. Né? Se o cara está machucado, ele machucou. Isso acontece com todas as equipes do futebol brasileiro. Então, assim, toda vez vai ter essa justificativa de que o Bahia não jogou bem, não venceu a partida porque tinha jogador machucado, mas você entra em campo com 11. Então, esses 11 que estão ali, eles têm que honrar a camisa do Bahia e jogar com a qualidade que a torcida merece.